Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai começar o parte de integrais, né? Essa aula 22 aqui. É, né, a gente vai começar não a calcular ainda, né, tal, mas mostrar o exemplo principal, né, de aplicação, né? Tá? Que vai ser, né, estimar a área, né? Tá? Então, então calcular a mesma área aqui, né, de uma região, né, embaixo aqui de um gráfico, né? Tá? Uma função f, né? Tá? F de x. Então a gente começa com esse problema, né, bem antigo lá, que vem da Grécia Antiga, né? Tá? Então a gente se pergunta, né, qual a área sobre o gráfico de uma função f de x, né, em geral, assim, né? Tá? Entre x igual a e x igual a b, né? Tá? Então entre essas retas horizontais aqui, né? Então delimitado, né, essa região. Então essa região S, né, tá? Vai de A a B aqui, né? Tá? E a gente quer descobrir essa área aqui, né? Tá? Vou me restringir a funções positivas aqui, né? Tá? Então, não nessa região aqui, né? Ah, porque, né, o jeito que a gente vai fazer, né, vai levar em conta o sinal aqui, né? Tá? Então para dar uma área, né, que é uma coisa com valor positivo, a gente vai ficar se restringir aqui, mas sem perda de generalidade, né? Tá? É, Então bastaria tomar o módulo da função, né? Se a função fosse aqui, né? Tá? E aí, né? Então esse é o problema aí, né? Tá? Que está por trás de um monte de outros problemas, né? Tá? Então, por exemplo, né? Obter função trabalho, né? Tá? Lá em física, né? Tá? Concentração de certas coisas, né? Tá? A partir de outras informações, né? Tá? A carga de um capacitor, né? Tem um monte de coisa assim, né? Que né? Tem a ver com esse problema de área, né? E simplesmente problema de área, né? Então você vai comprar uma propriedade aí de um arquiteto, né? Tá? Mas a lá em Niemeyer, por exemplo, né? Tá? Que as paredes são curvas assim, né? Como é que vão cobrar o seu IPTU, por exemplo, né? Tá? Então tem que saber a área, né? Tá? Da região aqui, né? Tá? Ahn, e aí, né, a resposta, assim, né, que já na Grécia Antiga já tinha uma resposta aproximada, né, era aproximar, né, essa área por regiões poligonais, né, tá? No fundo, por retângulos, né, tá? Que é a área que a gente costuma, né, costuma estimar, né, saber, né, fazer, tá? Então para polígonos a resposta é simples, né? Por exemplo, né, um retângulo, né? A área é o quê, né? Por definição, base vezes altura, né? Tá? E aí a própria unidade, né, de área, que é metro quadrado, né, é em termos de um retângulo, assim, né, de áreas iguais, lados iguais, né, tá? Então, um quadrado, né? Tá? Então, no fundo, a gente quer saber quantos quadrados cabem aqui, né? Tá? Aí, né, para um triângulo, por exemplo, já vai aparecer uma fração, né? Uma fração de quadrado aqui, né? Tá? Então, é metade de base vezes altura, né? Porque aqui, se você, né, cola, reflete esse triângulo aqui, né, e cola, né, tá? Aí você vai ter um retângulo, né, de área base vezes altura, né, tá? É, creio aqui, né? Deixa eu ver. Mas assim, você consegue construir um retângulo, né, com base vezes altura, né? Então, por exemplo, né, se você dividisse aqui, né, tá? Em duas partes, né, tá? Então dá dois triângulos aqui, né? Então a área de cada triângulo tem que ser metade, né, tá? E aí, outros polígonos, né, tá? Com mais lados aqui, né? Você divide, né, esse polígono em triângulos, né? Tá? E aí você conhece, né, a área de cada triângulo, você tem a base e a altura, né, de cada um. Não necessariamente eles vão ser retângulos aqui, né? Mas assim, você vai ter a base, né? E aí você consegue calcular a altura aqui, né? Tá? Em princípio, né? E aí você só soma, né? Tá? Então,
que a gente entende por área tem que ser isso, né? Tá? Você soma aqui, né? Mas o que a gente quer saber, né? Como é que vamos resolver esse problema para curvas planas mais gerais, né? Então, para esse problema, por exemplo, né? Uma área sobre o gráfico, né? Tá? Da função f de x aqui, entre a e b, né? Tá? A gente delimita aqui porque senão a área explode, né? Tá? Então, se né, deixar a função, né, ir ali, né? Tá? Para a maioria das funções, né? Então, ela vai ter uma área infinita e não é o que a gente quer, né? Trabalhar, né? Tá? Então, assim, né, esse problema vai dar um número, né? Vai pegar uma função e vai dar um número, né, que tem um significado bem concreto, assim, né? A área sobre o gráfico aqui, né? Tá? Então, a gente vai começar com um exemplo, né? Tá? Então, é o exemplo que a gente começou antes, né? Tá? Por exemplo, para derivadas, né? Então, a derivada, como é que, né? A tangente, né? Reta tangente, a gente usou essa função aqui, né? Y igual a x ao quadrado. E aí, né, tangente num ponto lá, acho que era no ponto 1 mesmo, né? A gente aproximou via secantes, né? Tá? Então aí, né, faz um processo de limite, né? Para achar tangente, né? E a noção de derivada, né? Aqui esse problema da área vai ser a mesma coisa, né? Tá? A gente vai dar um jeito de estimar, né? Então a estratégia que a gente vai seguir é o seguinte, né? Para achar a área dessa região S aqui, né? Tá? Então de y igual a x ao quadrado, né? Entre 0, né? Entre x igual a 0 aqui, né? E x igual a 1, né? Tá? Então essa região S aqui que está na figura. A gente vai estimar com retângulos definidos em uma partição do intervalo 0, 1, né? Aí o que eu quero dizer, né? Com isso. Uma partição, né, de um intervalo é você divide né, você pega pontos, né, nesse intervalo aqui, né? Tá? E divide, né? Tá? E a gente vai, assim, para simplificar, vai dividir em intervalos de mesmo tamanho, né? Tá? Então, por exemplo, né, uma partição possível é você divide no meio, né? Tá? Então aí fica 0, meio e 1, né? Tá? Aí você chama, né, x0 igual a 0, né? x1 igual a meio, né? Tá? E x2 igual a 1, né? Tá? Então você dividiu em duas partes, né? Então, ok? E aí você vai ter dois intervalos, né? Tá? Então de x0, né, que é 0. Então de 0 até meio e de meio até 1, né? Tá? Então de x0 até x1, de x1 até x2, né? Tá? E esses intervalos a gente vai, para simplificar, fazer de tamanho igual, né? Então se é meio aqui, né? Tá? Meio menos 0 é meio, né? Tá? Então tem tamanho meio e 1 menos meio também né? É meio, né? Tá? Então tem tamanho meio, né? Tá? Então aqui, né, começando, ó, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas vai dividir, inicialmente vamos dividir em quatro partes, né? Tá? Então, então dividir em quatro pedaços, né? Então, um quarto, aí dois quartos, que é meio aqui, né? Três quartos e um, né? Então, zero, um quarto, meio, três quartos e um, tá? Então, a gente dividiu essa região S, né, em regiões S1, S2, S3, S4, né? Tá? E aí, né, que a gente vai fazer? A gente vai estimar essa área, né, por cima e por baixo, né? Como, né? A gente vai fazer áreas de retângulos, né, que né, vai superestimar e sobreestimar, né, essa área, tá? Então, a gente define retângulo, porque retângulo a gente sabe calcular a área, né? Tá? Então, ó, essa área aqui, S, né, vai ser menor que essa área aqui né, que tá nesse desenho aqui, né, tá? E como montar essa figura aqui, né? Então, os retângulos, eles vão ter base, né, o tamanho desses subintervalos, que vão ser iguais, né, ó, porque de 0 a um quarto tem um quarto, né, tá? De um quarto a meio, né, que é dois quartos menos um quarto também, né? Três quartos menos dois quartos, um quarto, né? Um menos três quartos, um quarto, né, tá? Então, todos os retângulos aqui vão ter a mesma base, né? Tá? Tamanho de base, né? Que é um quarto. Só que a altura vai ser definida pelo valor da função no ponto, né? Tá?
Então, aí a gente aí tem duas escolhas, né? Você pode pegar aqui, né? Então aqui, ó, o valor aqui é um quarto e o valor de f de um quarto, né? Que é, como é x ao quadrado, é um quarto ao quadrado, 1/16, né? Tá? Essa altura, né? Tá? Desse retangulinho, né? Tá? Aí aqui, né? Em um meio, né? Então, que é 2 quartos aqui, mas meio, esse ponto aqui, né? Na função aqui, ele é meio elevado ao quadrado é um quarto, né? Tá? Então essa altura aqui é um quarto, né? Que é o valor da função aqui, né? Tá? Aí essa altura aqui é 3 quartos ao quadrado, 9/16, né? Tá? Ok? E a base é o mesmo tamanho, né? E aqui é 1, né? Tá? Então 1 ao quadrado é 1, né? Tá? Essa altura. Então, assim, né, isso aqui, né, a gente pegou os pontos aqui da partição, né, então a partição é o quê? 0, 1 quarto, meio, 3 quartos, 1, né, tá? É a partição de 0, 1, né? Então, no fundo, é só uma subdivisão, né, tá? Do intervalo 0, 1, né? E aí a gente pegou o valor da função à direita, né, tá? À direita aqui, né, tá? Então aí, acabou que nesse exemplo ele estima por cima, né, tá? E aí, né, o que que vai acontecer, né? Então, a área aqui, S, né, é menor que isso aqui, né? Tá? Isso aqui a área é claramente maior, né? Porque contém, né, essa área, né, S, né? Tá? Então, contém, essa aqui tem que ser maior, né? Tá? E a área desses retângulos é fácil de calcular, né? Vai ser essa conta aqui, né? Então, essa área, né, a área S é menor, né? Tá? Que o valor aqui que eu vou mostrar, né? Tá? Então, aqui é base, né? Tá? Um quarto, né? Vezes a altura, né? Que é o valor, né? Um quarto ao quadrado, né? Tá? Mais base, né? Tá? Então é a área desse, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse, né? Então essas quatro áreas aqui. Um quarto vezes a altura, né? É, vezes a altura desse, né? Disso aqui, né? Tá? Então essa altura é o valor da função aqui em meio, que é meio ao quadrado, né? Tá? Aí depois um quarto vezes essa altura, né? Que é 3 quartos ao quadrado, né? Tá? Aí mais um quarto vezes 1 ao quadrado aqui, né? Tá? Então essa é a área, né? Dessa figura aqui, né? Desses quadrados aqui, desses retângulos, né? Tá? E aí uma outra forma aí, uma estimativa por baixo, né? Ou seja, uma área que vai ser menor que essa aí, né? Vai ser o quê, né? Eu vou pegar os valores da função, mas meio que à esquerda, assim, né? Tá? E aí, né, vai ter essa figura tá, né, tá contida nessa aqui, né? Então essa área aqui é menor, né? Tá? Que é a área disso aqui, né? Tá? Então aqui vai ser o quê, né? Aqui não tem retângulo, né? Porque é um quarto a zero, né? E aí eu tô pegando o valor em zero, então não tem altura aqui, né? Tá? Então é zero essa área. Mas aqui então vai ser a área desses três retângulos aqui, né? Então o tamanho aqui é um quarto vezes um quarto ao quadrado, né? Tá? Então um quarto vezes um quarto ao quadrado. Aí um quarto, né? Tá? Essa base vezes a altura aqui meio ao quadrado, né? Tá? Mais um quarto, né? Vezes 3 quartos ao quadrado e acabou, né? Tá? Porque aí eu só considerei esses aqui, né? Tá? Esses pontos aqui que fazem a figura ser menor, né? Tá? E aí se você fizer essa conta aqui, numa conta difícil, né? Dá 15, né? Então a área está entre 15/32, né? E 7/32, né? Tá? Se a gente dividir o intervalo aqui em quatro partes, né? Tá? Em quatro partes iguais, né? Tá? É, então, assim, né? Uma estimativa meio bruta aí, né? Tá? Mas é uma estimativa, né? Tá? Já é melhor do que se eu só tivesse dividido na metade, né? Tá? E aí, né, a ideia vai ser o seguinte, né? Conforme quanto mais eu dividir aqui, né? Tá? Então, se eu dividir, né? Aqui eu dividi de forma que os tamanhos fossem iguais aqui um quarto, né? Tá? Então eu dividi em quatro partes, né? Se eu dividir em n partes, né? Tá?
Tá vendo como fica assim, né? Essa aqui é a aproximação por cima aqui, né? Tá? Mas ou seja, a área vai ser menor que isso aqui, né? Só que assim, é mais próximo, né? Tá? Então o valor aqui, né, vai ser mais próximo, né? Tá? Porque os tamanhos, né, dos subintervalos aqui, né, das bases, né, de cada retângulo vão ser menores, né? Tá? E a altura, né, tá? A altura dos retângulos também vai estar mais próxima, né, da altura aqui do que seria da função, né? Tá? Aí lembra que lá no começo, né, tá, a motivação por que que tem que fazer desse jeito, por que que isso é uma estratégia, né, que a gente adota. Porque se eu fosse pegar, né, retângulos assim, né, de área zero, né, tá? Aí dava um paradoxo, né? Então, um dos vídeos lá de motivação do cálculo, ele mostra isso, né? Tá? Então, acho que, se eu não me engano, o título do vídeo era Três Paradoxos, né? Tá? Do cálculo, e um deles era isso, né? Se você pegar uma coisa com área zero, né? Tá? Aí sua área você pode, né? Você pode provar que um monte de área tem esse mesmo valor que não deveria ter, né? Tá? Então, então, o jeito que o cálculo faz, né? Que vai ser via noção de limite, né? Vai, vai, vai dar uma noção exata, né? De área, ok? Sem paradoxos, essas coisas, né? Tá? Ou sem paradoxos assim, né? Tão evidentes assim, né? Tem uns outros paradoxos, mas aí são noções mais gerais, né? De limites integrais, aí você meio que conserta, assim, né? Tá? Mas isso é mais para matemática abstrata, assim, né? Assim, para o cálculo, para as funções que a gente vai lidar, não vai importar tanto. Assim, né? Tá? Então, assim, né, a ideia vai ser o quê, né? Para obter melhores estimativas, a gente vai, né, dividir o intervalo e subintervalo de comprimento 1 sobre n, ok? Ou seja, né, e esse n, né, a gente vai aumentando ele, né? Tá? É, de forma, né, que o comprimento, né, deles vai tendendo a zero, né? Nunca é zero, mas vai tendendo a zero, né? Tá? E aí a gente vê o quê, né? Que aqui, né, essa figura Rn aqui é a direita, né? Tá? Então eu estou pegando os pontos, né? Tá? Então aqui eu dividi, né, o intervalo em x0 igual a zero, né? Aí x1 é esse ponto aqui, né? 1 sobre n. Aí x2 vai ser 2 sobre n, x3 igual a 3 sobre n, assim por diante, né? Até xn menos 1 é n menos 1 sobre n, né? Aí xn é igual a 1, né? Tá? E aí eu estou pegando o valor da função nos pontos à direita aqui, né? Tá? Então, a f, né, a f de 1 sobre n, né, vezes 1 sobre n aqui, né? Aí depois a f de 2 sobre n, né? Tá? Vezes... acho que vai aparecer aqui, né? Tá? E aí isso aí é diferente de eu pegar, né, começando à esquerda, né? Tá? Então, aí dá um valor menor, né? Tá? Então, então, na figura aqui, ó, a soma dessas áreas desses retângulos aqui, né, que vai ser maior que a área que a gente está querendo estimar, vai ser o quê, né? Para uma partição em n subintervalos aqui, né? Tá? Todos, né, com tamanho, né, comprimento aqui 1 sobre n, vai ser o quê, né? Então vai ser 1 sobre n, base, né, 1 sobre n, vezes a altura, que é o valor 1 sobre n ao quadrado, né? Aí, base, né? Tamanho 1 sobre n, né? Vezes a altura, que é 2 sobre n ao quadrado, né? O valor da função aqui, 2 sobre n, né? Aí você soma, né? Então seria 1 sobre n vezes 3 sobre n ao quadrado, né? E assim sucessivamente. Até, né, 1 sobre n vezes o último aqui, que é 1 ao quadrado, né? Tá? Então, isso aqui, né? A gente sabe linguagem somatória, o quê, né? 1 sobre n, né? Tá? Aqui eu comi uma passagem, mas a gente vai ver de novo. É 1 sobre n vezes o somatório de k ao quadrado sobre n, né? N ao quadrado, né? Tá? Então, k sobre n ao quadrado. Aí esse n, né? Ele não é variável aqui, né? Ele não é o k, né? Tá? Você pode tirar, né? Tá?
Então isso aqui é a mesma coisa, né, tá? Que somatório de um sobre n ao cubo aqui, fora do somatório, né, tá? Então em evidência aqui, né? Vezes... então o somatório de k igual a 1 até n de k ao quadrado, né, tá? A gente viu lá na aula de somatórios, né, o que era isso aí. Acho que até provei por indução, talvez. Não lembro ao certo. Ou usava a propriedade telescópica de uma outra série lá, né? Tá? E aí eu vou mostrar o que dá isso aqui, né? Tá? E aí, né, para a estimativa por baixo aqui, ou pelos pontos pela esquerda, né? Então aqui, né, você vai ter menos termos aqui, né? Então vai ser 1 sobre n, né, vezes... Então é a base vezes 2 sobre n aqui, né? Porque, né, em zero vai dar zero, né? A área aqui, né? Tá? Do retângulo, né? De zero até 1 sobre n, né? Tá? Aí depois mais 1 sobre n, 3 sobre n ao quadrado, né? E aí só até o penúltimo termo aqui, né? Tá? E isso aí, né, vai ser menor que a área que a gente está querendo estimar, né? Mas é meio que a gente vai fazer um sanduíche aqui, né? Tá? Da área, né? E aí se aí o limite que a gente tomar, né? Se isso aqui for para esse limite, isso aqui também, né? Então isso aqui vai ser forçado, né? A ir para esse limite também, né? Tá? E aí esse somatório aqui dá o quê, né? Dá 1 sobre n ao cubo, somatório de k igual a 2, né? Porque começa em 2 aqui. Até n menos 1, né? Porque termina em n menos 1, k ao quadrado. Ok? E aí a ideia é fazer o quê, né? Faz o limite, né? Então quando esse n, esse aqui é um limite, é uma sequência no fundo, né? Tá? Esses n's, né, eles vão ser, porque são os tamanhos aqui, né? A gente está dividido em tamanhos aqui, né? Tá? Então é número natural aí, né? Tá? Mas não é só adaptar, né? Os naturais são um subconjunto aí dos reais, então dá na mesma, né? Tá? Então quando esse n tende a infinito, né? Tá? Então os valores ficam muito altos do n, ou seja, né? 1 sobre n tende a zero, né? Tá? Mas nunca é zero, né? Ah, o R, essa soma aqui, né? Tá? Então, essa soma aqui da área dos retângulos vai tender a 1/3, né? Eu vou mostrar isso para vocês, né? E também, né, essa outra também vai tender a 1/3, né? Aí logo, né, por essa tá ensanduichada aqui, essa A, né? A área aqui, ela vai tender ao limite em comum deles, né? Tá? Que é 1/3, né? Tá? Né? Ela vai... Então, no limite de n tendendo a infinito, né? Essa área, a gente vai obter o valor da área, né? Tá? Que vai ser, né? 1/3, então, né? Tá? Dessa região. Okay? Então, vamos fazer rapidinho isso aí. Então, Rn aqui é 1 sobre n ao cubo, somatório de k igual a 1 até n de k ao quadrado, né? Então, Rn igual a 1 sobre n ao cubo, somatório. Tô achando que ela tá mais espessa, sabe? Acho que é a mesma coisa, né? Então, ó, Rn é igual a 1 sobre n ao cubo, né? Tá? Somatório de k igual a 1 até n de k ao quadrado. Tá? Então, deixa eu só escrever direitinho isso aqui. Isso aqui não é k, né? N, tá? Então, sobre somatório de k ao quadrado, tá? Aí a gente tinha visto, né, antes que esse somatório aqui, né, tinha provado lá por indução e tal, e propriedade telescópica disso aí, né? Então,
que isso aqui dá o quê, né? Isso esse somatório é igual a n, né? Tá? N mais 1 vezes 2n mais 1. Tá? Dividido por 6 aqui, né? Tá? Ok? Então, né? Então, somatório de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Tá? Isso dá para provar por indução, né? Tá? Você tem na fórmula aqui, né? E por indução dá para verificar facilmente. Né? Tá? Então, isso aqui é 1 vezes n ao cubo, né? É 1 sobre n ao cubo, desculpa. Vezes n, n mais 1, 2n mais 1, né? Tá? Dividir por 6 aqui. Ok? Aí n ao cubo aqui com esse n, né? Então fica n mais 1 vezes 2n mais 1, né? Tá? Dividido por 6n ao quadrado. Ok? Aí a gente vai querer tomar um limite disso aí, né? Tá? Então eu vou dar uma limite de n tendendo a infinito. Então vamos, né? A ideia é o seguinte, né? Colocar limite de 1 sobre n, né? Ou limite de 1 sobre n elevado ao quadrado, 1 sobre n elevado ao cubo e tal, né? Tá? Para n tendendo a infinito, né? É a mesma coisa que o limite de x, né? Tendendo a infinito, 1 sobre x, né? Tá? É zero, né? Tá? Porque esses números aqui no denominador vão ficando muito grandes, então significa, né, que o número, né, vai ficando vai tendendo a zero, né? Tá? Quando n tende a infinito. Okay? E aí, né, vamos tentar, né, então manipular, né, a expressão de forma que apareça esse 1 sobre n e aí toma o limite, né? Então, ó, n mais 1 sobre 2n mais 1, né? Dividido por 6n ao quadrado é o quê, né? 1 sobre 6, aí, né? Aí aqui embaixo é vezes n, né? Vezes n, né? Tá? Então isso aqui é 1/6, né? N mais 1 dividido por n, vezes 2n mais 1 dividido por n. Então hoje vai ser que nem, né, a parte de limites e, né, principalmente igual a parte de derivada, né? Tá? Que a gente fazia primeiro, né, com limites, assim, né? Depois vão surgir, né, das propriedades e de várias fórmulas, né, e técnicas de integração, aí é mais fácil calcular, né, a área, né, e depois a integral, né, tá? Por enquanto a gente vai, né, das definições e desses conceitos, né, tá? A gente não vai ter que ficar toda hora fazendo limites, né, tá? Para calcular a integral, né? No fundo, como eu adiantei na última aula, né, no fim da última aula, a integral vai estar relacionada à antiderivada, né, tá? Então, no fundo é cálculo de antiderivada, né? Mas várias técnicas e macetes assim, né? Pra fazer isso. Ok? Então, aqui o que vai ser, né? Então vai ser 1/6. Aí n dividido por n, então dá 1 mais 1 sobre n, né? Mais 2n dividido por n, 2, ou vezes aqui. Vezes 2 mais 1 sobre n, né? Tá? Ou seja, né? Então o limite de Rn é o limite disso aí, né? Tá? Limite de Rn, né? Quando n tende ao infinito. Aí o lance é que o n aqui, né, ele é igual ao x, né? Ele é variável, só que ele tá variando com valores discretos aí, naturais, né? Tá? Só que, né, não importa, né? Tá? É a ideia mesmo, assim, né? Tá? Mas no fundo isso aqui é o conceito de sequência e série, né? Tá? Tá, pessoal? Que vocês vão ver mais profundamente em cálculo 3, mas não foge muito disso aqui, não. Tá? Então, isso aqui é limite, né? Constante vezes uma função é a função, né? É a constante vezes o limite, né? Então, limite de n tendendo a... E aí, produto de limites, limite do produto é o produto dos limites, né? Tá? Mais 1 sobre n vezes limite de n tendendo a infinito. 2 mais 1 sobre n. Né? Tá? E o limite da soma é a soma dos limites, né? Então isso aqui dá o quê, né? 1/6.
Aí o limite disso aqui, né? Isso aqui vai a zero, né? Tá? E esse aqui vai a zero também, né? Então isso aqui é 1/6. 1 mais zero, né? Vezes 2 mais zero, né? Tá? E isso é o que, né? 1/6 vezes 1 vezes 2, que é 1/3, né? Tá? Como a gente queria mostrar. Então desse Rn, ok, né? Tá? Aí o Ln, ele é só um pouquinho mais, né? Elaborado ali. O que que ele é, né? Ele é 1 sobre n ao cubo, né? Tá? Somatório de k ao quadrado, só que os limites são diferentes, né? Os extremos aqui, né? Da soma da onde ela vai e onde termina, né? Então, k igual a 2 até n menos 1. Tá? Só que isso aí, né, é a mesma coisa que é o Rn, né? Tá? Então, se você somar, né? Tá? Se você somasse, né? O termo para k igual a 1, né? Tá? E, e n, né? Tá? Então, isso aqui aí você obteria o Rn, né? Tá? Então, o Ln, ele é o quê, né? É 1 sobre n ao cubo, somatório de k igual a 1 até n, né? Tá? Do k ao quadrado, menos, né? Tá? Menos os termos, né? 1 e n, né? Tá? Então, menos então, é esse somatório aqui, né? Tá? Menos, que termo aqui? O termo 1 seria k ao quadrado igual. Então é 1 ao quadrado, né? Menos também o n ao quadrado. Okay? Menos o n ao quadrado. E isso aí é o que, né? Então é 1 sobre n ao cubo, somatório. Cuidado aqui, ó, né? Somatório de k igual a 1 até n, né? De k ao quadrado, né? Tá? Menos, né? 1 sobre n ao cubo aqui. Então, distribuindo esse n ao cubo aqui. Menos n ao quadrado sobre n ao cubo, menos 1 sobre n. Tá? Ok? Então, isso implica o quê, né? Que o Ln é Rn, né? Menos 1 sobre n ao cubo, menos 1 sobre n. Tá? Então, né, o limite de Ln, né? Quando n tende ao infinito, né? Vai ser o limite de Rn, né? Quando n tende ao infinito, menos limite de 1 sobre n ao cubo, menos limite de 1 sobre n quando n tende ao infinito, n tende ao infinito. Né? Tá? Então, né, aí isso aqui tende a zero, né? Tá? Esse termo aqui, né? Porque 1 sobre n ao cubo vai a zero, quando n tende ao infinito, e 1 sobre n também vai a zero. Né? Então, isso implica, né, que o limite de Ln, né, quando n tende ao infinito, é igual ao limite do Rn, né, que é 1/3. Tá? Então, está provado aí, né? Então, para essas duas expressões aqui. Né? Então, a área, né, ela vai coincidir, né, tá? com esse valor em comum. Né? Limite de Rn, limite de Ln. Tá? Ok, então a área aqui, né, do gráfico, né, então a área dessa região S, né, a área sobre o gráfico aqui, né, tem valor entre 0 e 1 aqui, tem valor 1/3, né, tá, de x ao quadrado. Aí vejam, né, que era a antiderivada, né, da y, né, igual a x ao quadrado, né, era x ao cubo sobre 3, né, tá? E aí no valor 1, né, tá? Ela dá 1/3, né, também, tá? Então tem alguma coisa aí, né? Okay? Aí aqui, né, mais talvez devesse estar antes essa figura, mas assim, né, a gente subdividindo, né, primeiro em 10, né, tá? Então a estimativa por cima aqui, que seria o Rn, né, para n igual a 10. Então o R de 10 é 0,385, né, tá?
E aí o L, né, de 10 aqui, né? Tá? Então, estimando por baixo é 0,285, né? Aí o N de 3 aqui é 0,3502, né? N igual a 30 aqui, né? Então R de 30, então dividiu em 30, né? 0,3502, 0,3169, né? Aí em 50, 0,3434, né? E 0,3234, né? Tá? E aí, né, se for fazendo assim, né? Estimando mais e mais, né? Aí vai dar 0,333, né? Tá? Que é um terço, né? Tá? Vai ficando cada vez mais próximo 0,333, né? Tá? Então a gente viu, né, para esse exemplo, né? Tá? Então a ideia vai ser seguir essa ideia aí, né? Então, no caso geral de uma função f de x, entre x igual a A, né? E x igual a b, a gente faz uma partição de AB, né? Tá? Desse intervalo AB aqui, em n subintervalos, né? Tá? De mesmo tamanho, né? Tá? Ok? Então, onde, né, esses n subintervalos aqui, né, eles são x0, x1, x1, x2, x2, x3, né? Então, x0, x1, onde o x0 é A, né? Tá? E o xn aqui é B, né? Tá? Então, x0, x1, né? x1, x2, x2, x3, x3, x4, assim por diante, né? Tá? Aí xi menos 1, xi, né? Até xn menos 1, xn, né? Tá? Que é o B, né? Tá? Então, n subintervalos aqui, né? E aí o comprimento de cada subintervalo aí a gente vai denotar aqui o que seria o comprimento, né? É xi, né? Xi menos 1 menos xi menos 1, né? Tá? É o comprimento aqui do intervalo, né? Então vai ser o quê, né? Vai ser o comprimento aqui, b menos a, né? Tá? Dividido por n, né? Tá? Pelo número de subintervalos de mesmo tamanho, né? Tá? Então eles vão ter a mesma base aqui, né? Os retângulos que a gente vai usar, né? Tá? Para aproximar. Vai ser... Acho que eu coloquei a figura errada aqui. Então o comprimento vai ser... repetiu, né? Essa figura. Vai ser b menos a sobre n, né? E aí, deixa eu ver se dá para... Coisa aqui, né? No livro. Mais pra frente. É isso aqui. É isso. É isso aqui, né? Tá, então. Aí, né, então, como a gente vai estimar, né? Então, a gente faz essa soma aqui, né? Então, pegando pontos à direita, sem perda de generalidade, né? Porque os limites pegando pontos à direita e à esquerda vão dar no mesmo, né? Tá? Mas não necessariamente assim vai estimar por cima ou por baixo, né? Mas assim, eles têm que dar a mesma coisa, né? No fim das contas, tá? Então, aí a gente vai estimar, né? Por esses retângulos aqui, né? Tá? Então, aí é a base aqui, né? Então, de tamanho Δx, né? Que é B menos A dividido por N, né? Tá? Então, B menos A dividido por N, Δx, né? Δx vezes a altura, né? Que é o valor da função, né? Aqui em x1, né? Tá? Aí, então, f de x1 vezes Δx é a área disso aqui, né? Tá? Então, base vezes altura, né? Tá? Aí, aqui, base, Δx vezes f de x2, né? Base vezes altura. Aí, continua isso aí, né? Então, Δx vezes f de x3, né? Aí, dessa área aqui. Aí, assim sucessivamente, né? Tá? Então, até f de xn vezes Δx, né? Tá? E aí, então, a gente vai estimando a área, né, sobre a curva aqui, né, por essa fórmula, né, tá? Pela soma da área desses retângulos, né, tá? Então, vai dar, que é, né, esse valor aqui, né, tá? F de x1, Δx, mais f de x2, Δx, mais, né, f de xn, Δx, né? Isso aqui, né, na notação de somatório, é somatório de k igual a 1 até n, de f de xk, né, tá?
vezes ΔX, ok? E aí a área, então, será o limite o quê, né? A área é o limite, né, dessa estimativa aqui, né? Tá? Quando você divide, né, quando o n tende ao infinito, né? Ou seja, né, o tamanho aqui, né, dos subintervalos, né, tende a zero, né? Ele nunca é zero, mas ele está sempre, né, bem próximo de zero, né? Tá? Então, quando esse ΔX ele fica bem pequeno, né? Tá? Então, a área vai ser o limite, né, de n tendendo a infinito, de Rn, né? Tá? Que é o limite de n tendendo a infinito desse somatório aqui, né? Tá? Esse somatório é o que a gente chama de soma de Riemann, né? Tá? No próximo aula eu vou, né, falar com mais calma disso aí, ok? Mas simplesmente, né, é o somatório aqui né, das áreas dos retângulos, né? Tá? E aí tem outras duas formas de pensar isso aí, né? Tá? Tem várias outras formas, na verdade, né, de pensar. É, então, se existir esse limite, né, tá? Tiver bem definido, né, você vai ter a sua área, né? Tá? Você pode também, né, em vez de usar esse f de xk aqui, esses pontos à direita, né, tá? Então aqui, ó, x1, x2, né, até xn aqui, você pode usar pontos nos intervalos aqui, né, tá? O Stewart chama de pontos amostrais, né, tá? Ou amostra aí, né, tá? Ponto de amostra, né, tá? É, porque assim, né, a função aqui ela fica constante, né, no fundo esses retângulos, né, é uma função constante aqui, né, tá? Então é uma função constante aqui de A até x1, né, de x1 até x2, né, tá? Então o valor da f, né, aqui, né, em xk, né, em x1, aqui, peraí, f... Aí não importa, né, tá, o ponto que você está usando, né? Então você pode pegar a função f aqui, né, porque o limite, né, o limite vai dar o mesmo valor, né, tá? Tem que dar, né, tá? Senão tem alguma coisa errada aí, né, tá? Então você pode pegar valores aí intermediários, né, tá? Entre A e x1, né, entre x1 e x2, entre x2 e x3, né, tá? Para alguns problemas é mais conveniente isso aí, né, tá? Então assim, né, os pontos que você pega aqui, né, para calcular aqui, né, não importa, né? O que importa é que esse ΔX seja o mesmo, né, tá? Essa partição. Na verdade tem um outro jeito de fazer também, né, que é com a partição com tamanhos diferentes, né, tá? Mas isso é um pouco mais avançado, assim, né? Tá? Então aqui, em vez de ser f de xk, poderia ser f de xk estrela aqui, né? Que tá aqui, né? Com asterisco aqui, né? Tá? Vezes ΔX. E outra forma, né? Uma forma que eu acho mais formal, né? Tá aqui. É você fazer estimativas, né? Então os pontos que você vai pegar aqui, né? Esses f aqui, eles são de forma que você estima por baixo, né? Tá? Então, retângulos, né, que estão por baixo, né, porque não necessariamente, né, quando você usa os pontos à direita, né, vai dar por baixo, né, por cima, né, assim, né, tá? Não em geral, né, tá? Para y igual a x quadrado, sim, né, porque ela é crescente ali, né, tal. Aconteceu isso, né, mas na situação geral não, né. Mas você pode estimar, né, fazer estimativa por baixo, né, tá? Estimativa por cima, né, e aí no limite de n tendendo a infinito aqui você tem que obter o mesmo valor, né, para as duas estimativas, né? Tá? Então são formas aí diferentes de fazer a mesma conta, ok? E aí o que a gente vai definir, né? Isso aqui vai ser a definição, né, de integral, né? Tá? No fundo, esse somatório aqui, né? Tá? Então, seja f uma função definida em AB, né? Tá? Só tem que estar definido ali em AB, tá? E aí particionamos o intervalo, né? Esse intervalo AB, em n subintervalos xk menos 1, xk, né? Então, x com k igual a 1 até n, né? Então, o que está dizendo aqui? x0, né? Tá? x0, x1, x1, x2, x2, x3, né? E assim por diante até xn menos 1, xn, né? Tá? Ou seja, n subintervalos, né?
tá? Xk menos 1, xk, né? De tamanho, né? De mesmo tamanho, né? B menos A dividido por N, né? Então, de mesmo comprimento, delta x, né? E aí, né, esse xk menos 1 é menor que xk, né? Então, x0 é menor que x1, x1 menor que x2, assim por diante, né? E assim, né, os extremos do intervalo, eles são, né, o x0 é igual a A, né? Tá? E o xn, né, o último ponto é igual a B. Okay? Aí a gente pega esses pontos amostrais aqui, né? Tá? Quaisquer pontos aqui, né? Tá? É, em cada subintervalo, né? Então, x1 estrela, né? Tá? Entre x0, que é A, né? Tá? E x1, né? Aí x2 estrela entre x1 e x2, né? E assim por diante. Né? Tá? Que nem essa figura aqui. Né? E aí, né? Então a integral, né? É um tipo de integral que a gente chama, né? É a integral definida de f, né? De A a B, né? Tá? É essa fórmula aqui, né? Tá? Ela vai ser o quê, né? Então é esse meio que S aqui, né? Tá? Alongado aqui. A, né? Até B, tá? É isso que essa notação quer dizer, né? Da função, né? Tá? E aqui esse dx ele é a variável que você está integrando, né? Tá? Isso aqui é o quê? É o limite, né? Daquela soma, né? Tá? Chamada soma de Riemann aqui, né? É o somatório de k igual a 1 até n, né? Tá? É o limite de n tendendo a infinito de f, né? Nesses valores xk, né? Tá? No subintervalo, vezes delta x, né? Tá? E aí, o que essa notação meio que está, né, tá querendo dizer, né? Então, nesse limite, né, de n tendendo a infinito, ou desse delta x indo a zero, né? Tá? Então, é como se esse delta x aqui, né, fosse para esse dx aqui, né? Tá? No limite, né? Tá? Ok? E esse somatório aqui, né? Que é sigma, né? Essa letra aqui, né? Tá? Do somatório, o símbolo do somatório. Ele fosse para S, né? S de soma aqui, né? Tá? Então, assim, é como se isso aqui é uma soma discreta, né? Tá? Né? Vai para essa soma no contínuo aqui, né? Tá? Então, aí os delta x, né? Vão para dx aqui, né? Tá? E o somatório aqui vai para o símbolo de integral aqui, a soma contínua, né? Tá? Né? E isso aqui, né, vai ser essa integral, né, sempre que o limite existir, né, para qualquer escolha que a gente fizer aqui dos pontos xk, né? Aí nessa situação dizemos que a f, né, a função f, ela é integrável, né, tá? Existe a integral dela, né, porque existe esse limite aqui, né? Ela é integrável no intervalo AB, ok? Então assim, essa integral definida, né, tá? Ela é um número, né, tá? E veja que ela não, no fundo, assim, né, ela depende né? Ela vai ser um número que depende aqui do ponto inicial aqui, né? E do ponto final que a gente está fazendo, né? Tá? Então, primeiro o ponto inicial do intervalo e o ponto final aqui, né? Tá? Ok? A gente vai, né? Então, na próxima aula fazer vários exemplos aí, né? Tá? Mas o que a gente fez ali tá valendo, né? Tá? Então, a área, né? É um tipo de integral, então, ok? Ok. Existem funções que não são integráveis, né? É meio difícil pensar, né? Mas sim, existem, né? Tá? É, aí funções assim, né? Que tem umas descontinuidades muito malucas, assim, né? Tá? Então elas são descontínuas, por exemplo, nos racionais, assim, né? Tá? Tem uns conjuntos, né? Umas partições aqui da reta, né? Por exemplo, conjunto de Cantor, né? Tá? Então, uma coisa mais acadêmica, assim, né? Mais da matemática pura, né? Mas que daí você não consegue, aí o limite não vai existir assim, né? Tá? Então você não consegue, né, definir a integral ali, né? Tá? Mas para os problemas que a gente vai lidar não é tão importante. Né? Tá? E aqui, né? Então, como a gente está lidando com o limite aqui, né? Então a definição formal aqui dessa integral definida, né? Tá? Ela é o quê, né? A definição é então que para todo epsilon maior que zero, né? Tá? Vai existir um nzão, né, pertencente aos naturais, tal que se
se esse n para cada epsilon, né? Tá? Então a função lá do delta, né? Tá? Que a gente está tomando o limite aqui, né? Com esses n's. N são números naturais aqui, né? Então se o nzinho for maior que esse nzão, né? Tá? Ou seja, né? Tendendo a infinito aqui. Então para valores arbitrariamente grandes desse nzinho, né? A diferença, né, entre esse valor e esse aqui, né, dessas somas, né, com n aqui, né, um valor fixo aqui. Não, não é o limite aqui, é menos essa soma aqui, né? Tá? Vai ser menor que epsilon, ok? Então, deixa eu... Bom, na próxima aula eu corrijo isso aqui, né? Mas não é o limite aqui, né? Essa soma, né? Tá? Então, a diferença entre integral, né, e essa soma aqui é menor que epsilon, né? Então, você pode ficar arbitrariamente próximo, né, do valor, né? Tá? Ou você pode pensar no erro, né? O erro da estimativa, né? Tá? Pode ser tão pequeno quanto você queira, né? Contanto que que o número, né, de subintervalos, de subintervalos que você tem, né? Tá? Seja suficientemente grande, né? Tá? Ou, né, que esse Δx aqui seja suficientemente pequeno também. Okay? Então isso é a definição formal, tal, né? E aí eu vou, né? Então hoje só introduzindo isso, né? O conceito de integral, né? Da onde está vindo e a definição, né? Aí a gente na próxima aula a gente retoma a definição, faz uns exemplos, né? Tá? E vê propriedades, né? Tá? Da integral, né? Tá? Que vão permitir a gente calcular, né? Mas de forma mais fácil, né? Tá? Porque ainda está muito abstrato, eu sei, né? Mas a integral não vai ser nada muito complicado, né? É só o complicado vão ser as contas, né? Tá? Então tem que acertar a conta direitinho, né? Tá? E aí, né, por que é integral definida aqui, né? Porque dá um número, né? Tá? Então isso aqui dá um valor exato, né? Que nem a área, né? Tá? Mas a gente vai ver que aí tem a integral indefinida também, né? Tá? Assim como, né, a derivada você pode ver ela como uma função, né? A integral indefinida também ela vai ser, né? Você vai ver ela como uma função, assim, né? Tá? Então dessa função você obtenha uma função que é a integral, né, da f, né? No fundo vai ser a antiderivada. Só umas coisinhas aqui, acho que eu faltou um slide, né? Aí na próxima aula eu ponho, mas assim, né? Vai ser basicamente o que eu vou falar aqui, né? Assim, mais para cá, né? Então essa é a definição aqui, né? Aí eu sugiro fortemente ler o Stewart, ler o Guidorizi, tá bom, né? Essa parte também. Aqui, ó, menos o somatório, né? Não menos o limite, né? Tá? Aí para integral, né? Assim, né? Não vai corresponder à área, vai só corresponder à área só se as funções forem positivas, né? Porque a integral, né? Se você está avaliando o valor, né? Tá? Da função aqui, né? Tá? Nos pontos, né? Quando ela for negativa, né, vai ficar negativo, né, aqueles valores, né, tá? Então, assim, né, é a área líquida, né, é que nem o rendimento líquido de alguma coisa, né, tá? Então, aqui né, é a área, né, vai corresponder à área sobre o eixo x, né, o eixo x, né, tá? Então, assim, né, que nem tá aqui, né, então a integral, né, de a até b, né, de uma função aqui que tem valores negativos, então vai ser essa área 1 aqui, né? Tá? Da parte positiva menos a área 2, né? Tá? Então o sinal vai vir aqui, né? Tá? Por isso que assim, né? Quando está calculando a área, a gente se restringe a né, coisas em cima, né? Tá? Do eixo x, né? Sobre o eixo x, né? Mas, por exemplo, né, função trabalho lá na física, né, isso aqui aí vai ser integral, né, porque daí é a variação né, líquida mesmo, né, tá?
Então, não, o trabalho não é só a área, né? Ele é integral, né? Tá? É o quanto variou, né? Porque aí vai levar em conta a direção, né? O trabalho que, por exemplo, né? O trabalho, né? O trabalho para levantar, né? Ele tem um sinal diferente, né? Tá? Levantar um objeto, ele tem um sinal diferente, né? Do trabalho para você baixar, né? Porque no fundo você ganha, né? Você ganha energia, né? Tá? Porque quando você baixa, né? Tá? Porque um objeto, né? Porque você está trabalhando no sentido da força gravitacional, né? Tá? E aí você perde energia, né? Tá? Você tem que gastar energia, né? Quando você levanta o objeto, né? Porque você está trabalhando contra, né? A direção da força gravitacional, né? Tá? Por isso que assim, né? Para baixo todo santo ajuda, tá? Ah, basicamente é isso. Assim, ok? Mas, né? Vários conceitos aí vão aparecer. Ok? Então aí a gente vai retomar. Eu vou falar isso aí de novo, né? Na próxima aula, ok? Então uma aula mais curta hoje, só para, né? Só para a gente introduzir os conceitos. É porque as aulas passadas foram meio longas, né? Mas assim, né? Aí a gente vai fazendo isso e ter uma, né? Bem estabelecido, né? O que é integral, né? E como calcular, né? Assim, em geral, né? Tá? Depois, para casos específicos, né? Mais para o fim do curso, assim, acho que as últimas semanas vão ser as técnicas de integração, né? Tá? A gente vai ver aí, né, certos tipos de integrais, né, você tem que atacar o problema de uma certa forma. Mas a gente vai com mais calma depois, ok? Então, bons estudos, pessoal. Até a próxima aula e valeu.